Boa noite, queria que vocês trazessem aí um panorama da reunião que foi conversado e qual a impressão de vocês depois de um bate-papo, mais de 3 horas com a direção do ano. Bom, vai lá, Edu, começa. Bom, foi uma reunião muito amistosa, né? Foi uma reunião que começou com, digamos assim, lavando roupa suja, parando alguns pontos, né? Mas um clima muito cordial e restabelecendo um ambiente de cooperação, né? Houveram questionamentos técnicos, né? Algumas questões foram postas por algumas pessoas presentes e nós ajustamos que todas essas dúvidas serão colocadas em um documento, em um papel, apresentadas a nós até sexta-feira agora. E em uma semana nós responderemos todos os questionamentos feitos para que eles possam diminuir as dúvidas, né? Reduzir a resistência e as conversas seguirem de maneira bastante amistosa. Salus, ainda nessa questão, Salus, por favor, quais que foram as dúvidas, já que você citou que houveram muitas dúvidas, se pudessem você e o Carlos esclarecerem quais foram, por favor. Bom, são as dúvidas comuns, quer dizer, falou-se muito sobre questões técnicas, questões societárias, questões de capitalização da SAF, dúvidas naturais num projeto desse tamanho, né? E como o Salus disse agora, quer dizer, os questionamentos foram em espírito de cooperação, de superação das dúvidas, e agora a gente segue respondendo formalmente um documento consolidado para o clube com todas essas questões aí por escrito. Salus, quando você usa o termo lavando roupa suja, qual foi o teor da conversa? Que tipo de embate teve nessa reunião? Eu acho que foi mais no sentido dos desconfortos que são provocados por, às vezes, exagero de pessoas que expõem dados pessoais, vida pessoal, agressividade, ofensas, né? E, em alguma medida, se imputa, em parte disso, ao movimento da Safiel, né? Que, na verdade, talvez seja uma esperança para que o Corinthians saia dessa situação. Então, a Safiel se posiciona como uma espécie de um catalisador de todo esse movimento, essa indignação em relação a tudo que tem acontecido, as notícias que têm acontecido no Corinthians. E de nossa parte, de igual forma, manifestamos nosso inconformismo, né? Nesses últimos um ano, ou quase um ano, em que o projeto tem sido apresentado, propostas apresentadas e com dificuldades de sermos recebidos, ouvidos e de uma regular tramitação, né? Mas esperamos que tenha sido tudo página virada, né? Nós queremos pedir ao corintiano que tenha paciência, as coisas não são simples a ponto de serem resolvidas em uma reunião de 3, 4 horas. É uma sequência de novas reuniões, de etapas, projetos a serem desenvolvidos, né? Etapas a serem desenvolvidas para que a gente possa caminhar em prol de um desfecho positivo, né? Não significa que houve nenhum sinal de aceitação, muito pelo contrário, há uma série de dúvidas, resistências e pela quantidade de pessoas que lá estavam, ficou muito claro que muitas são a rigor ou a priori favoráveis, outras são a rigor ou a priori contrárias, né? Mas eu acho que ficou muito claro que há um interesse legítimo em diminuir distâncias, né? E a redução das distâncias ela começa pelo esclarecimento das dúvidas jurídicas, financeiras, controle, aspectos societários, daí por diante. E como foi especificamente a recepção do presidente Osmar Stabile, já que na última vez que vocês se manifestaram sobre um possível acordo, uma possível reunião, o assunto não foi debatido no CORE. Então como foi essa conversa com ele e a recepção dele à conversa de hoje? Bom, estavam todos os diretores praticamente do clube, né? E nós fomos recebidos, e de nossa parte, com muita honra, com muita alegria, e eu diria até em alguma parte com emoção, porque o que aconteceu hoje aqui é o que nós buscávamos há quase um ano. Uma reunião com atenção, com tempo, sem pressa, uma reunião tratando um assunto tão importante quanto esse, de maneira responsável e de maneira séria. Com respeito da pergunta e por tudo que aconteceu nas últimas semanas no apelo popular fora do Parque São Jorge, teve a percepção que poderia ser usado politicamente esse encontro pelo presidente? Não tivemos essa percepção não, Carlos. Não sei o que você acha, mas assim, de minha parte não houve nenhuma conotação política. É óbvio que estarmos aí há poucas semanas, né, da eleição acaba sendo algum entrave. Mas enfim, a vida segue, né, a eleição vai ser realizada, quem vai ser eleito nós não temos a mínima previsibilidade. E o projeto ele será melhorado, né, as distâncias serão reduzidas e vamos seguir dessa maneira com o presidente que eventualmente for ele, seja ele quem for.
Sallusti, sobre o documento não vinculante, né, que vocês colocam como não vinculante, tem gente dentro do clube que acha que esse documento é vinculante. E parece que houve questionamento sobre isso. Queria entender qual que é a posição de vocês agora sobre a assinatura ou não desse documento, por favor. Veja, se existir um espírito de cooperação, nem documento precisa. Né? Porque a ideia de cooperar, né, é uma ideia em que todos ganham. Né? A cooperação, todos ganham. O torcedor, o clube, a Safiel, os dirigentes, os conselheiros, todos saem ganhando. A cooperação é o melhor caminho sempre. O documento que está posto, houve uma confusão muito grande quando disseram sobre a não vinculabilidade do documento. O que, para deixar muito claro, né? Quando você define que um documento desse, uma proposta não vinculante, significa dizer que, em relação ao seu objetivo final, que é a aprovação ou não de uma SAF, não há uma vinculação, não há uma obrigação a priori, neste momento. Né? É óbvio que para você poder chegar no momento de decisão, você tem que seguir etapas. Essas etapas de meio, elas são vinculantes naturalmente. Eu preciso que o clube colabore, que ele disponibilize dados, que ele disponibilize valor de ativos, que apresente as suas dúvidas e que haja uma construção nesse sentido. Então, para deixar muito claro, o que é não vinculante é a aceitação ou não da SAF. O documento impõe obrigações de meio, né, que não necessariamente obrigam a assinatura do documento ou da aprovação da SAF ao final, mas impõe sim obrigações de meio que são naturais. Aliás, o que foi feito recentemente no Santos e em outros clubes que caminharam por esse caminho. É um procedimento normal em uma operação dessa natureza. Mas você acredita que isso pode avançar para uma assinatura? Houve alguma disposição nesse sentido, assim, de aceitar? Porque você falou que tendo colaboração não precisa nem assinar. Vocês desistiram de assinar o documento? Não, veja, vamos por partes, né? Eu acho que o passo que foi dado hoje foi no sentido de, primeiro, restabelecer uma harmonia comunicacional, essa aqui é a verdade, né? O contato será feito de uma maneira tranquila, serena, séria, responsável. Vamos virar a página em relação a eventuais dissabores e inconvenientes que tenham havido de parte a parte na questão do relacionamento, né? E vamos esclarecer as dúvidas técnicas que foram apresentadas. Não foram poucas, foram muitas, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai discutir qual será a próxima etapa. E qual é esse prazo para vocês apresentarem esse documento? Até sexta-feira você citou que é para eles apresentarem as dúvidas, e até quando vocês irão responder às dúvidas? Nós pedimos uma semana, é mais do que suficiente. Poderíamos até ter respondido verbalmente a maior parte delas, mas como o ideal é que o documento com as respostas ele seja circularizado entre os demais interessados, né? Inclusive o próprio CAS, que estava aqui hoje representado pelo Rebolo, pelo Bambu e pela Marília também, né? E além de mim e do Carlos e do Guto, que está ali. A verdade é que a gente vai precisar de uma semana para poder fazer algo escrito, bem feitinho, de uma maneira bem didática, para tirar a dúvida de todos, inclusive dos torcedores. O mandato do presidente vai até janeiro, né? Já assume uma nova presidência após as eleições. Mas o mandato do presidente do Conselho Deliberativo vai até fevereiro. Qual foi o posicionamento do presidente do Conselho durante essa reunião? Como ele enxergou o projeto da Safiel no tete-a-tete, no olho a olho? O presidente do Conselho nos entregou um documento redigido de dentro do Conselho, com dúvidas dele, com dúvida dos sócios, fez perguntas e interações bastante importantes. Então, a interação do presidente do Conselho com a gente foi muito boa, e assim como com o presidente Osmar também. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tá aí.